e tem sido uma bênção. Lá tem uma Bíblia também para você ter acesso, tem os estudos de GC e muito mais. Vamos fazer essa oração dizendo assim: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Só quem nunca mais vai ser o mesmo, aplauda de novo a Ele. Deus é bom, queridos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 1, tá bom? Daniel, capítulo de número 1. Eu quero pedir para acender essa luz central aqui, por gentileza. E eu quero pedir também, se alguém puder trazer um café para mim, eu agradeço, em nome de Jesus, que esse café aqui da igreja é ungido, queridos. Você toma um café ali na recepção, já entra cheio aí de alegria. Daniel, capítulo de número 1. Esse texto vai falar, queridos, sobre a educação de Daniel na Babilônia. E foi um texto que o Senhor falou no meu coração. Nós tivemos 3 dias de mover de Deus no Ação Brasil, ali em Taguatinga, onde muitas palavras foram liberadas sobre a nossa vida, onde nós aumentamos o nosso entendimento em relação a alguns assuntos. E eu queria compartilhar com os irmãos o que eu fui ministrado. Então eu creio que tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu consegui colher de informação, eu vou trazer isso para a sua vida nessa noite, porque nós como igreja do Senhor precisamos avançar, amém? Você precisa avançar, você precisa conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa tomar posse, queridos, da promessa do Senhor. E Deus, Ele tem liberado as suas promessas através da palavra dEle. Deus tem nos direcionado a um novo tempo, a um caminho, amém? A um novo tempo. Vai dizer aqui, Daniel capítulo de número 1, versículo 1. No 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, amém? Diga assim: eu preciso me decidir, não me contaminar. Nós precisamos, queridos, estarmos limpos, sem estarmos contaminados. Eu quero continuar o texto no capítulo 3, abra sua Bíblia aí, por favor.
Capítulo 3 vai falar sobre a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. E vai dizer no versículo 1: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram todas essas autoridades. Amém? Versículo 3, resumindo aqui. Versículo 4: então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar, a não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo de número 8. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Acusaram esses garotos que Deus levantou ali no capítulo de número 1, Ananias, Azarias e Misael. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Disse Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Versículo 15: agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, estejais prontos para vos prostardes e adorardes a estátua que eu fiz, pois isto será melhor para vocês. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Aí esses jovens responderam, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao rei: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Se fomos lançados na fornalha de fogo, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da sua mão, rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o aspecto do seu rosto contra eles, ordenou que a fornalha aquecesse 7 vezes mais. Até aqui, queridos, é muita leitura para fazer, mas Deus tem uma palavra a liberar ao nosso coração. Nesse final de semana, recebemos muitas palavras, como já disse. Tivemos a honra de ouvir o nosso pastor Márcio Valadão. E nós entendemos, queridos, que estamos debaixo de decretos. A nossa vida está conectada a decretos do mundo espiritual. A palavra é que nos direciona, é a palavra que nos leva a algum lugar. Você só está aqui nessa noite porque houve uma palavra de Deus sobre você, para que você estivesse aqui. Porque não somos nós que escolhemos isso, nós somos movidos por Deus. E a palavra é aquilo que nos movimenta, queridos, e nós precisamos nos posicionar. A igreja precisa se posicionar diante de todas as situações que têm acontecido.
diante do chamado que o Senhor tem nos dado, diante dos propósitos de Deus estabelecidos embaixo do céu, nós precisamos nos posicionar. E eu consigo enxergar, queridos, na vida desses homens de Deus, Ananias, Misael e Azarias, homens, jovens, garotos, que foram tirados da sua família, foram tirados da sua cidade, foram tirados da sua escola, de tudo aquilo que eles cresceram e conviveram. Eles, após a Babilônia invadir Israel, invadir Jerusalém, levou eles como escravos para outro lugar, para a Babilônia. Eles saíram de um lugar que eles tinham tudo e foram para um lugar que eles não tinham absolutamente mais nada. Longe de seus pais, da sua cultura, longe dos ensinamentos que receberam ali no templo, e agora eles estão em outro lugar. Mas o interessante é que quando nós olhamos para a vida desses homens, desses jovens, nós esquecemos de olhar que o posicionamento que eles tiveram foi diante de princípios e valores que eles receberam. Eles só eram homens de Deus porque eles receberam isso em primeiro lugar dentro de suas casas. Queridos, nós estávamos nesse mover com as nossas crianças, orando pelas crianças. Nós cremos que as crianças são a igreja de hoje, e nós precisamos nos posicionar em primeiro lugar como pais. A palavra de Deus, Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 16, vai dizer que Deus, Ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Esses garotos, eles eram de uma família real, de uma família de príncipes, e eles foram instruídos a respeito das coisas de Deus. E quando eles chegaram lá na Babilônia, eles carregaram essa essência que os pais deles passaram para eles. Imagine como eram os pais de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, queridos. Homens de Deus, mulheres de Deus, porque ensinaram eles o caminho que eles deveriam andar. A Bíblia diz que nós precisamos instruir os nossos filhos nos caminhos em que eles devem andar, para que eles não se percam, para que eles não se desviem desse caminho. Então eu entendo que há uma autoridade sobre a minha e a sua vida, há uma autoridade de governo sobre nós, de sacerdote, de rei. Nós somos, queridos, pertencentes à realeza de Deus. Você é realeza de Deus, e essa unção de autoridade, de governo está sobre a sua vida. E nós não podemos, queridos, passar essa unção que Deus tem para a nossa vida para outras coisas. Nós não podemos abrir mão disso. Às vezes nós abrimos mão, queridos, de ensinar os nossos filhos para que o pastor ensine, para que o líder ensine, ou talvez para que a escola ensine. E nós permitimos que o inimigo, muitas das vezes, preencha espaços na vida dos nossos filhos, na mentalidade dos nossos filhos, que precisavam ser preenchidos por nós dentro de casa. Porque somos nós, pais, em primeiro lugar, que formamos o caráter dos nossos filhos. Os nossos filhos, queridos, costumam ser como nós somos. Eu estava dizendo que eu tenho uma filha muito abençoada, a Esté. Todo mundo conhece ela aqui, né? A Estézinha é aquela que não para, aquela que se movimenta. Então a Esté, queridos, em muitas atitudes dela me incomodava demais. A Esté era aquela filha que eu mais chamava atenção, aquela filha que eu mais pegava no pé, aquela filha que eu mais olhava, apesar dela ter todas as qualidades e características lindas, os defeitos da Estézinha me incomodavam demais. E o interessante é que teve um dia que a minha esposa olhou para mim e falou: amor, tudo que te incomoda na Esté é o que você é o que você faz. Então assim, aquilo que me incomodava nela era o que eu fazia, queridos, porque eu sou também bem imperativo, né? Na nossa época, minha mãe está ali presente, sentadinha ali atrás, a gente não levava os nossos filhos muito para psicólogo, para psiquiatra, para psicanalista, então a gente não tinha isso, era o psicotapa, né? Era o psicotapa que ia na gente, e nós, muitas das vezes, eu não fui diagnosticado, eu sei que eu devo ter essas coisas aí tudo, pelo meu jeito.
Eu sei que eu tenho isso aí tudo e um pouco mais. Mas não fui diagnosticado com isso, queridos. E a partir do momento que eu entendi, a minha filha hoje, ela é diagnosticada, né, com TDAH e com TOD, né, ela tem um acompanhamento. Depois que nós enxergamos isso, que ela passou a ser acompanhada, virou, né, uma outra criança. Mas aquilo que me incomodava nela era aquilo que eu fazia. Ou seja, o caráter dos nossos filhos estão conectados ao nosso caráter. Porque nós ensinamos o caminho que eles devem andar. A decisão que eles tomarão lá na frente não vai depender de nós. Porque nós preparamos os filhos para o mundo assim como Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Assim como Jesus tem preparado a sua igreja, a decisão é nossa. E aquilo que nós recebemos de ensinamento, queridos, vai ser uma grande chance de nós alcançarmos o que Deus tem. Então, quando nós ensinamos e instruímos os nossos filhos, a chance de eles tomarem as decisões corretas é muito grande. E nós não podemos negligenciar isso. Eu vim de uma família muito abençoada, está minha mãe ali. E o meu pai e minha mãe sempre me ensinaram o caminho da dignidade. Meu pai sempre muito trabalhador, minha mãe também uma batalhadora, criou os filhos, né? Meu pai, ele conquistou muitas coisas, e eu vi que tudo que meu pai alcançou, isso refletiu sobre a minha vida nas minhas decisões também. Meu pai, ele sempre mexeu na área de comércio, e de uma forma muito natural, eu comecei a trilhar para essa área, e as pessoas olhavam em mim e falavam: nossa, você é um ótimo comerciante, você é um ótimo vendedor. Eu tive a oportunidade de empreender uma empresa por 5 anos, né? E foram momentos tão maravilhosos que eu e minha esposa vivemos. Mas porque eu aprendi com meu pai esse caminho. Ele não abriu mão de me falar o que era correto, de me advertir quando era necessário, de me mostrar o caminho. Agora teve coisas na minha vida que os meus pais negligenciaram, que foi as coisas de Deus, as coisas espirituais. Eu não julgo eles, porque eles não tiveram esse entendimento também. Tem coisas que são passadas de pais para filhos, de pais para filhos. E os meus pais, eles nunca foram religiosos. Sempre acreditavam em Deus, mas não sabiam me ensinar sobre as coisas de Deus. Não me levavam para a igreja, nós não íamos para a igreja. E às vezes, queridos, nós deixamos com que, e como isso aconteceu na minha vida, eu não tive um encaminhamento espiritual, um posicionamento espiritual dentro de casa, então eu passei por vários lugares. Eu lembro que quando eu era criança, eu já frequentei igreja de Mórmon. Eu lembro que quando eu era criança, eu já fui para tanta religião, queridos. Me convidava, eu estava dentro. Vamos ali, eu ia lá. Tocar um tambor, toca o tambor lá. Faz isso, faz aquilo. Eu já fiz tanta coisa, queridos. Porque eu não tive um direcionamento dentro de casa em relação ao mundo espiritual. Mas hoje eu tenho um entendimento diante da palavra de Deus que o Senhor me deu essa unção de governo. Ele me deu essa responsabilidade de ser um governante, um rei, que está debaixo da autoridade de Deus, e de sacerdote, que são as coisas espirituais, tem que caminhar junto, queridos. Tem que caminhar junto, é uma balança. Nós precisamos passar para os nossos filhos, para a nossa geração, aquilo que é certo, aquilo que nós cremos, aquilo que é correto, e tudo que é correto, você pode ter certeza, queridos, nós temos princípios dentro da palavra de Deus. E se nós não ocupamos esse espaço na vida dos nossos filhos, a escola está aí para ocupar. As religiões estão aí também para ocupar. Os espaços que estão abertos, porque nós não governamos, nós não usamos a unção que Deus nos deu na vida dos nossos filhos. Aí eu olho para a vida desses homens e vejo que os pais deles utilizaram disso. Por quê? Mesmo distante de seus pais, em outra terra, em outro lugar, sendo escravos, padeceram necessidades porque se tornaram eunucos. Eu não sei se você sabe o que é um eunuco daquele tempo. O eunuco daquele tempo, o primeiro processo que ele viria a ser realizado nele, era o castramento.
O eunuco era castrado diante daquele tempo dos reinados. O eunuco, ele não podia ter filhos, ele não podia ter relação, nada disso. Então eles já chegaram na Babilônia tendo a sua dignidade tirada, tendo tudo tirado deles, com vergonha, sendo envergonhados. E mesmo assim, eles decidiram não se contaminar com aquilo que foi colocado diante deles. Nós precisamos usar isso, queridos. Certa vez numa escola, o professor pediu para que os alunos desenhassem Deus. Falou: olha, eu quero pedir numa aula de ensino religioso que vocês desenhem Deus aí numa folha de papel. Aí estava lá cheio de crianças, cheio de alunos, e eles começaram a fazer vários desenhos. O que eles imaginavam quem era Deus, o que era Deus. Aí um chegou diante do professor e apresentou lá um sol. O outro chegou lá diante do professor, apresentou a lua. O outro chegou diante do professor, apresentou o mar. O outro chegou diante do professor e apresentou um avião. E todos os alunos começaram a apresentar aquilo que eles imaginavam que seria Deus. Aí chega uma criança lá com um desenho de 2 bonequinhos. Um bonequinho, né? Só a bolinha, os pauzinhos, as perninhas e os bracinhos. E o outro com um cabelinho, né? Aí o professor achou aquilo ali interessante e perguntou, né? Filho, o que está desenhado aí? Eu vi que você desenhou 2 pessoas aí nessa folha. Ele falou: eu desenhei o meu pai e eu desenhei a minha mãe. Mas eu te pedi para que vocês desenhassem o que você imaginava de quem era Deus. Aí ele falou: pois é, para mim Deus é igual ao meu pai e é igual à minha mãe. Eu vejo Deus neles, para mim Deus é dessa forma. E será que nós temos sido isso na vida dos nossos filhos? Será que os nossos filhos olham para nós no dia de hoje e falam: olha, eu vejo Deus no meu pai, eu vejo Deus na minha mãe. E a gente sabe, queridos, que aquilo que nós passamos para o nosso filho não é só amor, beijinho não, carinho não. Porque aqueles que amam também disciplinam, aqueles que amam também corrigem. Aqueles que amam, queridos, fazem de tudo para que os filhos aprendam o que é correto. Agora, queridos, eu vejo esses jovens lá se posicionando na Babilônia. Então, queridos, eles deviam ter pais maravilhosos, porque fizeram o que fizeram. Aí eu vejo ali que diante deles também haviam muitos outros. Eles não estavam sozinhos. Haviam outras pessoas junto com eles. Haviam pessoas talvez que também eram dali da região deles, também eram de Israel. Muitos foram levados. Muitos estavam ali naquele lugar para serem treinados em outra religião, em outra cultura, em outras coisas. E Nabucodonosor queria escolher um desses jovens que foram escolhidos. Dentre eles estavam o Ananias, o Misael e o Azarias. Ele queria escolher para que pudesse constituir como conselheiros, pessoas para servirem a ele. Ele queria pessoas para servirem a ele. E de todos aqueles que ali estavam, eles foram aqueles que se posicionaram e disseram: olha, nós estamos aqui debaixo de uma obediência. Nós estamos aqui debaixo de um propósito que Deus colocou para nós. Mas eu não posso me contaminar. Eu não posso comer dessa mesa, porque eu sei o que essa mesa representa. Eu sei aonde essa mesa vai me levar. Queridos, eu quero dizer algo para vocês, que nós erramos por falta de conhecimento. A igreja, ela erra, ela peca por falta de conhecimento. Talvez até aqui você tenha errado porque você não teve esse conhecimento sobre a sua vida. Você não teve oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Você não teve oportunidade de ter uma intimidade com o Senhor. Talvez na sua casa você nunca ouviu sobre Deus. E talvez está conhecendo Deus agora, mas eu quero dizer algo para você. Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer te ensinar.
Ele quer liberar uma unção sobre a sua vida de inteligência, de conhecimento. E aquilo que Deus tem sobre nós, aquilo que Deus tem para a sua vida, queridos, não são coisas humanas, são coisas espirituais. É muito maior do que aquilo que nós conquistamos aqui. A sabedoria de Deus, queridos, são poucos que têm ela. E o Senhor tem nos atraído para isso, para aprender mais com Ele. A nossa vida aqui é de aprender mais. E Ele quer liberar isso sobre você, Ele quer liberar isso sobre mim. E nós precisamos conhecer para não errar. Porque quando nós conhecemos, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas hoje fazem o que é errado, pecam, erram, porque não buscaram conhecer antes. E eu, como um cristão, um soldado de Cristo, eu não posso ir para a guerra despreparado. O soldado não pode ir para a guerra despreparado, ele tem que estar preparado. Aquilo que nós fazemos, há um preparo antes disso. Jesus Cristo, queridos, antes de ir para a cruz, foram 3 anos de ministério, mas Ele viveu 30 anos se preparando para viver 3, e morrer por nós, pelos nossos pecados. Paulo, maior apóstolo considerado por mim, foram 14 anos, desde a chamada nele, lá na estrada de Damasco, até ele ir para a primeira igreja em Antioquia, fazer a obra missionária. Então tudo há um preparo. Nós precisamos primeiro nos encher, queridos. Nós precisamos primeiro inspirar, para poder expirar. Então Deus está nos chamando, queridos, para um tempo de conhecimento. Você precisa saber quem você é nele. Você precisa entender a unção que Ele tem sobre a sua vida, essa unção de governo. Essa unção de governo não é que você vai ser um político, um governador. Deus pode te levar esses caminhos, assim como levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas é uma autoridade constituída nele para que você possa liberar decretos sobre a sua casa. O governador lá no Antigo Testamento, ele estava debaixo apenas do decreto do rei. Ele tinha toda a autoridade, assim como José teve autoridade no Egito de fazer aquilo que queria, e somente Faraó estava acima dele. Assim somos nós na presença de Deus, queridos. Deus está acima da minha e da tua vontade, mas aquilo que eu falo, queridos, aquilo que eu lanço no mundo espiritual, é um decreto. Por isso que eu preciso aprender mais e ter conhecimento para lançar esses decretos, porque às vezes nós pedimos e pedimos mal, às vezes nós falamos coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus, e é por isso que não acontece. E Deus quer nos ensinar a orar, Deus quer nos ensinar a profetizar, Deus quer nos ensinar a liberar palavras que vão alcançar vidas, que vão alcançar propósitos, que vão alcançar coisas estabelecidas por Ele. Nós precisamos aprender, queridos. Ninguém sabe de tudo e nem sabe demais. Esses meninos foram instruídos dentro de casa, acredito eu que conheciam muito mesmo de palavra de Deus, conheciam muito acerca do profético, mas mesmo estando em outro lugar, eles abriram o coração para aprender mais. Abriram o coração para aprender mais. E aquilo que era bom eles levavam para si, e aquilo que não era bom, eles não queriam se contaminar, queridos. Nós somos como as flechas na mão do Senhor. Os nossos filhos são como flechas na mão do Senhor, queridos. E nós precisamos, queridos, essas flechas, elas têm que ter uma direção. Deus quer te direcionar a algum lugar. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um alvo para você. E como uma flecha, Ele está te lançando no lugar certo, na hora certa. E você precisa compreender essa missão. Não podemos nos isolar, não podemos permitir que o inimigo, queridos, conquiste aquilo que é para a gente conquistar. Não podemos deixar que o inimigo estabeleça tronos aonde deve estar o trono do Senhor. Não podemos dar essas brechas, porque Deus tem levantado pessoas em todos os lugares para fazerem a diferença. Deus não falou, olha, se isole do mundo, não. Ele amou o mundo. Ele te enviou no mundo. É para você estar lá, porque é lá que a luz vai ser manifestada, é lá que você vai ter um propósito. A luz, ela não tem propósito nenhum se ela estiver em meio a o que é claro. A luz, ela só tem propósito se ela estiver em local escuro, em escuridão. Mas quando nós conhecemos, nós não pecamos. Quando nós entendemos, nós não erramos.
porque isso é uma decisão. Tem como eu trabalhar e ser fiel a Deus, independentemente da profissão, como policial. Tem como eu ser um policial e ser servo de Deus. Tem como eu ser um bombeiro militar, ser servo de Deus. Tem como eu ser um advogado, mas ser servo de Deus. Tem como eu ser um médico e ser servo de Deus. Tem como eu estar na política e ser um servo de Deus. Tem como eu ser um vendedor de uma loja e ser servo de Deus. Vendedor de carro, ser servo de Deus. Motorista de Uber, ser servo de Deus. Tem como eu ser servo de Deus aonde Deus tem me lançado como uma flecha, queridos. Tem como eu ser servo de Deus lá naquela faculdade difícil. Eu estudei 4 anos e eu sei como que é um ambiente acadêmico. Eu sei o que é uma sala de aula, jovens. Eu sei o que é isso. Mas nós precisamos começar a decidir no nosso coração não se contaminar, para que Deus comece, queridos, a fazer a obra dele na nossa vida, para que Deus comece a nos levar a lugares que Ele quer e não lugares que nós queremos estar. Você acha que eles queriam estar naquele lugar? Não. Você acha que eles tiveram alguma escolha? Não, foram lançados naquele lugar, mas entendiam que quem havia lançado eles lá era Deus. Nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor, naquilo que Ele está nos levando, e sermos fiéis, independentemente das circunstâncias e das adversidades. Podem tocar no teu corpo, podem tocar no teu nome, trocar até o teu nome, mas eles não podem tocar naquilo que está dentro de você, a sabedoria que Deus te deu, o conhecimento, a inteligência. Ninguém toca naquilo que Deus te deu. Eu lembro que a minha esposa, queridos, quando me conheceu, ela falou bem assim, uma profetisa chegou nela e disse: olha, 2 coisas que eu não tiro da sua vida, uma delas é o temor a Deus, e a segunda é o teu conhecimento e a inteligência que Deus te deu. São coisas que o inimigo não tem poder de tocar na sua vida. E a terceira coisa é que eu tenho um presente para você que está chegando aí, um homem de Deus. Aí eu cheguei. Mas não era homem de Deus não, tá, queridos? Olha como é que são as coisas. Não era homem de Deus, estava perdido no mundo, no pecado. Terrível, né, mãe? Teu filho era terrível? Ela só ria ali, ó. Misericórdia. Misericórdia da minha vida, gente. E eu fui um improvável. Mas eu quero dizer que Deus quer usar os prováveis também. Deus, Ele quer usar os prováveis. Ei, os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos crescerão nessa casa, serão profetas, serão músicos, serão ministros, serão autoridades constituídas por Deus. Deus quer usar os prováveis, aqueles que estão na casa do Senhor. Aleluia! Deus conta com os prováveis. Esses meninos eram prováveis porque foram instruídos nisso. Mas Deus usa também os improváveis. Mas não abrimos mão dos prováveis. E a igreja tem aberto mão dos prováveis, queridos. A igreja tem aberto mão disso, querido. Você liga uma televisão e você vê pessoas que poderiam ser tão usadas por Deus, hoje mudaram até de sexo. Pessoas que tinham algo brilhante em Deus, os prováveis da nossa geração, que nós vimos crescer pelas mídias, e hoje estão distanciados, perdidos, queridos. E eram prováveis. Eram pessoas que Deus queria usar. Eu não sei o que pode acontecer com isso, mas eu acredito que são brechas na nossa vida espiritual. Lugares que nós deixamos de preencher com conhecimento de Deus, e o inimigo entra ali e faz morada. Porque quem não tem um alvo, qualquer coisa serve, queridos. Quem não tem uma direção de Deus, qualquer coisa vira fonte de conhecimento. Aí os nossos filhos estão sendo doutrinados aí por YouTube. Nossos filhos estão sendo doutrinados aí por tantos games. As pessoas estão sendo doutrinadas da forma que elas querem, como diz na Bíblia, que cada um ouve o que quer nos últimos tempos, como comichões nos ouvidos, porque eu quero me alimentar daquilo que eu quero ouvir. E nós não podemos abrir mão do conhecimento, queridos. Nós não podemos abrir mão do que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Nós não podemos abrir mão, queridos, disso. Nós precisamos honrar o Senhor, porque se nós conhecemos, nós iremos honrá-lo. Uma vez chegou um irmão para mim, trabalhava numa empresa, já estou encerrando.
E ele falou assim para mim: Elzio, eu vejo você aí evangelizando, fazendo cultos aqui na concessionária, e eu e minha esposa, nós estamos afastados do caminho do Senhor. E eu falei: meu irmão, se Deus está falando no seu coração, por que você não volta? Por que você não serve a Deus? E ele começou a lembrar: pastor, não era pastor. Elzio, foram tantos bons momentos que eu tive, mas eu não consigo servir a Deus e trabalhar nesse lugar, porque aqui eu preciso mentir, aqui eu preciso enganar, aqui eu preciso falar coisas que eu não queria falar, mas eu tenho que falar porque é o ofício da profissão. E eu falei para ele: meu irmão, tem uma escolha. É possível estar aqui e não se contaminar. É possível, queridos, fazer o que Deus está no local onde Deus está nos colocando e não se contaminar. Sempre há uma saída em Deus, sempre há uma escapatória em Deus, queridos. Nós só precisamos nos posicionar. Talvez até aqui você tenha caminhado errado, mas no dia que você se posicionar, você vai encontrar favor e graça de Deus, assim como eles encontraram. Porque aquele que faz o certo acha favor e graça de Deus. E se o cerco fechar e não der mais certo, Deus vai te levar para outro lugar. Não se porte com isso, porque você está debaixo da direção do Senhor. Deus tem lugares altos para nós. Esses homens eram servos, eunucos. No capítulo de número 2, eles viraram conselheiros do rei após o sonho que Deus revela para Daniel. Eles se tornam autoridades que estão do lado do rei. Vocês entendem, queridos, que o povo de Deus precisa estar em todas as esferas da sociedade. Imagine o que seria do nosso Brasil, da nossa nação, do nosso mundo, se não estivessem servos de Deus aí nos hospitais, se não tivessem servos de Deus nas instituições militares, se não tivessem servos de Deus lá no Congresso Nacional, lá no Senado. O que seria, queridos, da nossa nação, se não houvessem profetas, pessoas que não se dobram, pessoas que decidem não se contaminar? O que seria? Deus quer levantar pessoas em todas as áreas, porque a autoridade é dele, a unção de governo é dele, é ele que escolhe. Aí nós permitimos, por causa da desobediência, que o inimigo ocupe lugares que era para que o povo de Deus estivesse, pessoas segundo o coração de Deus estivessem, queridos. Aonde falta pessoas de Deus, nascem servos do inimigo, queridos. Mas enquanto estiver ainda um que decidiu não se contaminar, um ali ainda que está sendo correto, um ali que ainda está sendo luz, Deus ele começa a mudar todas as situações. Aonde você está, Deus vai começar a mudar situações. Aonde Deus te lançou como uma flecha, Deus vai começar a mudar situações. Porque é Deus que tem te colocado nesse ambiente, é Deus que tem te colocado nesse lugar. Mas você tem que entender que você está nesse lugar talvez como servo do homem, mas como uma autoridade de Deus. Você pode ser servo do homem, mas você é uma autoridade em Deus. Você foi colocado ali por um propósito, debaixo de uma unção. E quando nós decidimos isso, meus amados, Deus, Ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Aí eu vejo aqui no capítulo de número 3, para nós encerrarmos, aonde esses mesmos jovens que foram chamados no capítulo de número 1, agora recebem um decreto do inferno, porque, queridos, quando o crente se levanta, queridos, o inferno se levanta junto. É impressionante. Você começa a fazer algo para Deus, você começa a movimentar as coisas de Deus na sua vida, e o inferno, ele começa a se levantar contra a sua vida. Você começa a enxergar problemas, você começa a enxergar retaliação de tudo que é forma. Mas eu vou te ensinar uma coisa aqui agora, nesse momento aqui, que eu aprendi. Você sabe o que eu estou fazendo aqui, queridos? Nós como servos, nós somos pequenos. Eu quero dizer que se você estiver prostrado diante daquilo que Deus tem para a sua vida, o inimigo não tem poder de te derrubar. Aleluia! O inimigo não derruba quem está prostrado, queridos. O inimigo não derruba quem está prostrado diante do Senhor. E esses jovens resolveram se prostrar diante do Senhor e não se prostrar para as coisas do mundo, para os pratos oferecidos pela Babilônia.
As estátuas que foram levantadas, queridos, que tantos estão adorando, eles não quiseram adorar. O decreto foi lançado naquele lugar: olha, quem não adorar, quem não fazer isso, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Quem não fizer isso vai morrer. E mesmo assim, queridos, a integridade que eles começaram, eles estão terminando agora. Aleluia, não importa como começamos e sim como terminamos. Não importa, queridos, eu começar meu caminho na retidão, na integridade, servindo a Deus, não me contaminando. E quando uma estátua está sobre a minha frente, debaixo de uma pressão do inimigo, eu resolvo me dobrar a ele, resolvo me entregar. Não se entregue, resista ao diabo, ele vai fugir da sua vida. Resista aquilo que Babilônia tem lançado sobre os seus olhos. Resista o que o inimigo tem colocado diante de você. O que nós precisamos, queridos, para nos posicionarmos em Deus e sermos constantes, como esses jovens, é aprender aquilo que Jesus disse, que a nossa fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós somos movidos por aquilo que nós ouvimos, queridos. Faz isso comigo aqui, por favor. Levanta o seu indicador aí. Permaneça em pé com o seu indicador levantado. Olha para a sua mão aí agora. Olha se você levantou o indicador. Olha para a sua mão. Foi o indicador que você levantou? Foi? Foi o que você levantou aí, queridos? Foi o polegar. Não foi o polegar que você levantou? Isso não é motivo de vergonha não, mas é que o inimigo faz na nossa vida. Porque o inimigo quer nos mover de acordo com a nossa visão, de acordo com aquilo que você está vendo, com a fornalha que está diante de você, com os problemas que estão diante de você, com as estátuas que ele tem colocado diante de você. O inimigo quer nos levar a uma vida de visão, queridos, para que nós começamos a olhar e ter medo, olhar e não fazer. Mas Deus tem levantado uma geração de profetas, geração de pessoas cheias do conhecimento de Deus, cheios da inteligência de Deus, que não decidem se contaminar, porque não são movidos pelos que os olhos estão vendo, e sim pelos que os ouvidos estão ouvindo. Quando ouvir o som, vocês vão se dobrar a essa estátua. Quando ouvir o som, vocês vão se dobrar. Mas no coração desses jovens estava: eu só vou adorar o meu Deus. Independentemente da consequência, eu posso perder meu emprego, eu posso perder meu casamento, eu posso perder um projeto, eu posso perder uma oportunidade, mas o meu compromisso maior é com Deus, é com o Senhor, queridos. É o nosso compromisso, e Deus quer nos movimentar a isso. Talvez nessa noite você entrou aqui: pastor, estou vendo a fornalha diante de mim, só estou vendo problema, está quente, está difícil. Ei, eu quero dizer que se você está nesse lugar, mas se o teu coração está reto, você não vai perecer nessa fornalha. Aleluia. Você não vai perecer diante desse problema, porque Deus tem algo a mais. Deus tem algo a fazer após esse problema. É só uma passagem. Fica sobre o seu pé, por favor, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Deus quer que você faça uma coisa diante da tua dificuldade, do teu problema. E o que Deus quer que a gente faça, queridos, é passear no problema. Comece a fazer assim, ó. Comece a marchar aí no seu lugar aí, como se você estivesse andando. Feche seus olhos, feche seus olhos. Comece a andar. Comece a imaginar o problema. Comece a imaginar a dificuldade que você tem hoje. Comece a imaginar a fornalha que está diante de você, que talvez você foi lançado, que talvez você foi humilhado, que talvez você foi enganado. Comece a caminhar por isso. Talvez você comece a olhar e comece a enxergar esses problemas. E é isso que Deus quer nos trazer à memória nesse momento. Tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós estamos sofrendo. Talvez seja uma enfermidade nessa noite, e Deus te manda passear por ela. Talvez seja um problema no teu relacionamento, e Deus manda você passear por ele. Talvez o motivo foi você ter se distanciado dele, mas ele manda você começar a passear em encontro a ele. O interessante é
queridos, que a fornalha estava muito quente. E aqueles que foram usados pelo inferno para lançar os homens de Deus lá dentro, o interessante é que foi eles que foram queimados. Eu quero dizer que Deus está sobre o controle do seu passeio. Deus está sobre o controle da sua caminhada. Pode se levantar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor é contigo, o Senhor está com você, o Senhor está sobre a sua vida. Você está apenas seguindo as pegadas dele. Comece a enxergar as pegadas de Jesus. Comece a enxergar nessa tua caminhada. Continue com seus olhos fechados caminhando. Continue fazendo isso. E agora comece a enxergar as pegadas de Jesus na sua frente. Ele te mostrando o caminho que você deve percorrer dentro dessa fornalha. Porque o caminho que Ele está te levando é o caminho onde o fogo não queima. É o caminho onde as suas vestes continuam brancas. É o caminho onde a sujeira não vai encostar na sua vida. É o caminho onde você não vai perecer. É o caminho onde Ele está te guardando. É o caminho onde Ele está cuidando de você. E comece a enxergar Jesus dentro dessa fornalha, dentro dessa caminhada. E aquilo que você está enxergando nesse momento foi a mesma coisa que o rei enxergou. Foi a mesma coisa que Nabucodonosor enxergou. O interessante é que ele olha para aquela fornalha e ele não vê pessoas que pereceram. Ele não vê pessoas que foram derrotadas. Ele não vê pessoas que foram mortas. Ele não vê pessoas que perderam a oportunidade, não. Ele vê pessoas ali dentro que estão caminhando debaixo de uma autoridade e caminhando atrás do quarto homem. Ele está enxergando o quarto homem dentro da fornalha, que é semelhante aos anjos, que é aquele que tem olhos como chama de fogo, pés como de um latão reluzente, aquele, queridos, que tem as suas vestes brancas como a neve, aquele que é a semelhança de Deus, é o que está dentro da fornalha. Comece a enxergar esse homem aí dentro da fornalha. Comece a enxergar ele sobre a sua vida. Comece a enxergar ele da forma que você chegou aqui. Ele está caminhando contigo. Ele está caminhando dentro dessa fornalha com você. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão disso. A única coisa que nós precisamos fazer é segui-lo. A única coisa que nós precisamos fazer é não nos dobrarmos. A única coisa que nós não precisamos fazer é temer a fornalha. Não tema. Não tema, porque as provações vão te levar a um lugar mais alto. As provações vão te levar a um lugar onde Deus quer. Deus quer derramar uma unção de governo sobre a sua vida. Deus quer derramar uma autoridade sobre você. Há um avivamento chegando. Há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre a nossa igreja. E nós não vamos entregar os nossos filhos a Satanás. Nós não vamos entregar os nossos filhos a ideologias do mundo. Nós não entregaremos os nossos filhos aquilo que a Babilônia tem oferecido. Não, nós destronamos todo principado. Nós destronamos toda autoridade do inimigo nessa noite, em nome de Jesus. Nós colocamos o Senhor entronizado nesse lugar, na nossa vida, nessa fornalha. Nós colocamos o Senhor nesse lugar. E talvez nessa noite você entrou aqui e o Senhor tem algo de especial a te dar. O Senhor tem algo novo para a sua vida. Talvez você chegou aqui angustiado. Talvez você chegou aqui afastado do Senhor. Talvez você nunca entregou a sua confiança a esse quarto homem da fornalha, Jesus Cristo. E Ele te chama nessa noite. Ele chama você nessa noite porque Ele quer te ensinar. Ei, você não precisa saber de nada. Se esvazie do seu conhecimento. Se esvazie do que você pensa ao seu respeito. Se esvazie do que as pessoas pensam ao seu respeito. Se esvazia de tudo e comece a partir de hoje a ouvir a voz dele que te chama. E ele está chamando: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu quero convidar a igreja a liberar um decreto aqui nessa noite. Nós estarmos orando, entregando o nosso coração a Jesus. Nós estarmos orando, entregando a nossa confiança a Jesus. Nós estarmos orando e acreditando que estamos passeando com Ele. Coloque a mão no seu coração e comece a liberar palavras. Comece a dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida.
Eu te dou permissão, Senhor, para entrar no meu coração. Eu te dou permissão, Senhor, a entrar na minha história. Eu quero passear contigo. Eu não quero que o Senhor me siga, mas eu quero seguir ao Senhor. Eu quero que cada passo meu esteja por detrás dos teus passos, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida. Eu quero, meu Deus, tudo aquilo que eu abri mão, tudo aquilo que eu soneguei, que eu rejeitei, tudo aquilo que o inimigo ocupou espaços na minha vida, eu repreendo nessa noite. Começa a repreender nessa noite os espaços que o inimigo preencheu sobre a sua vida, na sua mente, no seu emocional, na sua saúde. Começa a abrir mão de tudo isso, comece a rejeitar tudo isso, comece a lançar fora tudo isso, porque o quarto homem da fornalha pagou o preço por você na cruz e levou sobre ele as suas enfermidades. Ele sarou você pelas pisaduras dele. Começa a abrir mão de tudo aquilo que o inimigo tomou posse. Eu não sei se foi nas tuas finanças, na tua empresa, eu não sei o que o inimigo se apropriou, mas eu quero dizer que o quarto homem da fornalha está aí para batalhar por você, para te guiar. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Agora abre os seus olhos espirituais e comece a enxergar Ele dentro da fornalha. Comece a enxergar Ele dentro da fornalha. Comece a enxergar Ele nesse momento na sua vida. Comece a enxergar Ele nesse momento no teu problema. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Há uma unção de cura sobre esse lugar. Se você entrou enfermo aqui, coloque a mão sobre a enfermidade. Coloque a mão sobre a enfermidade. É sobre o olho, é na barriga, é na coluna. Coloque nesse momento. Coloque a sua mão sobre o seu problema, sobre a sua enfermidade. E nesse momento você vai rejeitar isso da sua vida. Nesse momento você vai lançar esse decreto. Você vai mandar essa enfermidade sair. Você vai mandar esse problema sair. Em nome de Jesus. Diga assim: problema, você não tem lugar na minha vida. Enfermidade, eu repreendo você da minha vida, porque há uma unção de Deus sobre mim. Há uma unção de cura sobre mim. Há uma palavra na minha boca, uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de vitória. E nesse momento eu digo a você: enfermidade, sai. Em nome de Jesus, diga mais uma vez: sai. Em nome de Jesus, diga mais uma vez: sai. Em nome de Jesus. Você que sofre de transtornos emocionais, coloque a mão agora aí na sua mente. Você que tem problema de ansiedade, você que a depressão alcançou, ei, Deus quer te livrar disso nessa noite. Você vai repreender isso em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, porque maior do que a enfermidade há um Deus. Há um Deus maior do que essa enfermidade. E Ele quer curar o seu emocional. Ele quer preencher aonde o inimigo preencheu. Ele quer preencher aonde a enfermidade tocou. E você vai dizer: depressão, ansiedade, você não tem poder, você não tem controle sobre a minha vida, sobre a minha história. E nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, eu digo a você: sai. Diga mais uma vez: sai. Diga mais uma vez: sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde a presença de Deus está, a liberdade. Aonde a presença de Deus está, a cura. Você sabe o que faz um governador, queridos? Um governador, queridos, ele controla. Um governador, ele estabelece decretos. Eu quero dizer que há uma palavra de Deus sobre nós, e Deus quer que nós começamos a aplicar ela sobre a nossa vida, e que da nossa boca só saia aquilo que Deus tem colocado nela. Comece a colocar as coisas de Deus em meio aos teus problemas. Não dê brecha, porque nós estamos, queridos, receptivos a todas essas coisas. Nós estamos sujeitos a ficar doente. Nós estamos sujeitos a ter problemas emocionais. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas a decisão de vencer
só pertence a você, só pertence ao teu posicionamento, só depende a tua escolha. E se nessa noite você orou, se nessa noite você falou: Jesus, Tu és o meu Senhor, você entregou o seu coração para Jesus, ou você está voltando à casa de Deus, eu quero convidar você a levantar a sua mão mais alto que você puder, mais alto que você puder, porque Deus tem algo lindo para liberar sobre você. Deus abençoe cada um de vocês que estão levantando suas mãos. Continue com a sua mão de pé. E nós, como igreja, vamos liberar um decreto sobre a sua vida diante da palavra de Deus. Sai do seu lugar rapidinho, vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. E eu quero já declarar uma palavra que está aqui no final do capítulo de número 3. No final do capítulo de número 3, queridos, Nabucodonosor disse: Seja bendito o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Vocês confiam em Deus? Vocês confiam no Senhor de todo o coração? Aleluia. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a outros deuses, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que dizer blasfêmia contra esse Deus, sejam feitos em muturo. E olha que interessante, queridos, versículo de número 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Nabucodonosor naquele momento reconhece que só o Senhor Deus, que o decreto de Deus estava acima de qualquer outro decreto, e por isso que ele proferiu essas palavras. E aqueles que eram servos, foi lançado sobre eles agora, liberado sobre eles uma unção de governo sobre eles. Nabucodonosor exaltou esses servos. E é assim que Deus tem feito na nossa vida, queridos, no nosso coração. Quando nós entregamos a nossa confiança a Jesus, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, quando nós entregamos o controle da nossa vida ao quarto homem da fornalha, quando nós dizemos: Deus, Tu és o quarto homem da fornalha, Deus, enche o meu coração, Deus, eu Te aceito, eu Te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Deus tem coisas lindas a fazer, queridos. Estenda suas mãos para cá, Lagoinha. Nós vamos profetizar sobre a vida dos nossos irmãos, porque a palavra de Deus diz que há festa nos céus. Você acredita que nessa noite é noite de festa? Você crê que nessa noite é noite de festa, Lagoinha? É noite que Deus tem liberado coisas sobre nós extraordinárias. É noite que Deus tem liberado o decreto dele sobre a nossa vida. É noite que Deus tem transformado os corações. E nós vamos orar pelos nossos irmãos dizendo: Senhor Jesus, abençoa os nossos irmãos que nesse momento entregam totalmente a sua confiança ao Senhor. Meu Deus, nós profetizamos lugares altos sobre os nossos irmãos. Nós profetizamos inteligência, nós profetizamos conhecimento, nós profetizamos sabedoria de Deus, nós profetizamos céus abertos, visão espiritual aberta. Nós profetizamos, Senhor, os dons do Espírito Santo sobre a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor possa encher a cada um deles, que o Senhor, meu Deus, possa encher o coração de cada um deles dessa alegria que só o Teu povo tem, nessa confiança que só o Teu povo tem, dessa esperança que só o Teu povo tem. E que essa noite, Senhor, que essa noite seja um novo tempo na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos. E eu quero dizer para toda a igreja, queridos, que fornalha é só passagem. Fornalha é só passagem, porque Deus tem algo grande por detrás da fornalha. Deus tem algo grande por detrás da fornalha. E nós profetizamos os sonhos e projetos de Deus sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. E no 3, nós queremos liberar o amor sobre vocês, amém?
No 3, a gente quer dizer para vocês o tanto que a gente ama vocês aqui nesse lugar e o tanto que a gente está junto com vocês aqui nesse lugar, amém? Vamos todo mundo contar, ó. 1, 2, 3. Vira para lá, queridos, por favor. Conheça a família de vocês, conheça a família de Deus, a igreja que ama vocês. Bem-vindos a um lugar de novos começos. Bem-vindos a um lugar de novos começos. Aleluia! Glória a Deus, a festa nos céus, Lagoinha. Vamos celebrar, vamos animar. Deus é fiel, amém? Queridos, tinha alguém aqui nessa noite que estava sentindo alguma dor e passou? Se tiver, levante sua mão, testemunhe. Teve alguém aqui que entrou enfermo aqui, foi curado nessa noite? Tem? Amém, aqui, glória a Deus. Queridos, Deus continua fazendo, Deus continua operando. O nosso Deus é Deus de milagre, queridos. Creia no poder de Deus, creia no que Deus tem liberado sobre a sua vida e que você possa viver uma semana extraordinária. Que a tua semana seja uma semana maravilhosa, uma semana onde Deus vai te lançar como uma flecha em lugares que Ele preparou para você. Amém? Se posicione diante do Senhor, ame a Jesus de todo o seu coração, que Ele vai fazer grandes coisas. E no próximo culto nós estamos aqui para celebrar a vitória em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e lhe conceda graça. Que o Senhor, sobre você, levante o seu rosto, eleve o seu rosto e te dê a paz, amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo se repouse sobre a sua vida. Deus te abençoe, vá em paz, aplauda Jesus mais uma vez aí, glória a Deus. Está encerrado o nosso culto, queridos. E ali na cantina, participe lá, tem um cachorro quente maravilhoso, gente. Vamos lanchar esse cachorro quente aqui nessa noite? Deus te abençoe.